Olá, sou o professor André, aqui do curso Autoria, e a gente vai conversar agora com vocês sobre a prova de redação do curso de Administração Pública, não de empresas, pública da FGV, que saiu ontem, né, para as vagas do meio do ano aqui de 2014. A prova de Administração Pública, ela tem um diferencial no que diz respeito à redação em relação às outras provas da GV, que é o fato de que o próprio comando da prova destaca que a questão do conteúdo relacionado à análise de eventos e de casos brasileiros conta bastante para a avaliação da redação. Claro que para qualquer avaliação de redação o conteúdo importa, mas nesse caso o próprio comando diz que é um critério específico diferenciado para avaliar o uso de informações e de reflexões que problematizem a questão mencionada para a realidade brasileira. Nesse sentido, é importante avaliar o nível e o grau de problematização que a pessoa vai colocar para a questão tema que envolvia a relação entre as manifestações de 2013 com a questão a representatividade dos partidos políticos. Tá? E no comando existia um direcionamento muito interessante que já exigia mais do que uma relação básica entre a representatividade dos partidos políticos e as manifestações de 2013, mas já direcionava que o aluno deveria contemplar os dois pontos de vista. Em que sentido? Era necessário, de acordo com o comando, que o aluno falasse quais eram os problemas relacionados à representatividade dos partidos políticos no contexto das manifestações, mas também era obrigatório pelo comando que ele levasse em consideração que os partidos políticos têm uma importância para a sociedade. Nesse sentido, pensando que não havia uma coletânea de textos direcionando o desenvolvimento do texto, o aluno poderia levar em consideração algumas questões. Entre elas, tentar retomar o contexto das manifestações da palavra sem partido, né, que surgiu no próprio direcionamento do tema, e pensar que isso vem da falta de representatividade que se sente ou se sentia no Brasil no ano de 2013 em relação à organização política atual. Ao mencionar esses problemas, que era uma exigência da proposta, era importante que o aluno não recorresse talvez àqueles clichês generalizantes que apagam a perspectiva histórica dos problemas políticos, como todos os políticos são corruptos ou política não serve para nada. Então, falar disso é não apontar causas específicas dos problemas da política. Causas essas que poderiam ser, por exemplo, tendo relações com a própria história do Brasil, então como houve uma negligência da participação popular em muitos casos, não sempre, mas em muitos casos na história do Brasil, ou comparação dessa questão da representatividade com outras manifestações que aconteceram nos últimos anos, no que diz respeito à predominância da valorização de espaços públicos em relação a espaços e organizações coletivas, né? Um movimento parecido com o que aconteceu na Turquia, por exemplo. No que diz respeito à importância dos partidos políticos, era importante que o candidato soubesse estabelecer uma comparação entre o fato de que a questão de que os partidos não são aquilo que se espera deles não indica que a estrutura partidária não seja mais importante para a organização política para o Brasil. Nesse sentido, o aluno ia ter que contrapor esses dois elementos de uma perspectiva praticamente dialética para conseguir estabelecer uma nova perspectiva que conseguisse superar esses problemas de alguma forma. Tá? Então era uma proposta bem interessante, porque ela era atual, mas não recorria à mera seleção de informações específicas ligadas ao caso. Ela demandava uma interpretação um pouco mais elevada da discussão. Para mais informações sobre isso, acesse o nosso site que a gente tem uma análise bem detalhada do que aconteceu. Obrigado.